Saudações, sintam-se todos cumprimentados para mais uma edição do programa Artes e Cultura. Desta vez temos como a nossa convidada a Tatiana Napido Gonçalves, ou simplesmente Moenda. Moenda, como todos vós sabeis, é uma jovem artista, escritora, melhor do que ninguém para falar dela. Vamos dar voz a ela. Olá Moenda, tudo bem? Olá, tudo contigo? Muito obrigado. Moenda, seja bem-vinda à primeira edição do Artes e Cultura. Como está? Estou muito bem e a sentir-me lisonjeada. Primeira edição, uau! É estreia. Yeah. Estreia. E tu tens que ter em mente que toda estreia tem sempre aquele impacto. As pessoas querem ver como é que vai ser. Então, ter espectadores com a chave de ouro, temos a nossa Moenda. Moenda, ao longo da semana há uma pergunta que eu recebi muito. Quem é Moenda? Quem é Moenda? Quem é Moenda? Quem é Moenda? Acho que essa pergunta, talvez a Tatiana que pode responder, não a Moenda. Okay. A Tatiana vai responder quem é a Moenda, né? Okay. Tatiana, quem é a Moenda? A Moenda é o outro lado da Tatiana, né? Okay. O lado artístico. Okay. O lado que ama, identifica-se, está totalmente apaixonada pelas artes. E que começou a pintar, depois foi escrevendo. Pinta? Pinto, sim. Quando veio com um quadro aqui, pronto, íamos ver. É para me convidarem para a próxima vez, assim vem com os quadros. Vem com os quadros. Sim, então pinto, escrevo e do momento estou a gerir, né? Sou gestora também de cultura, o que é muito bom por acaso. Também estou no lado da arte, né? A Moenda está a divertir-se, está muito, sei lá, muito grata. Pinta, escreve. Obviamente que a pergunta que vem a seguir é como é que a Moenda entrou neste mundo? Da escritura, dos quadros, como é que a Moenda entra? Bom, eu entro nas artes aos meus 13 anos. 13 anos? 3 anos. Sim, entrei nas artes aos meus 3 anos, especificamente nas artes plásticas, na pintura, né? Então, a sorte que tive é que fiz um quadro e depois os meus pais, puseram no árvore, né? E guardaram. Então, sempre foi uma inspiração. Ia fazendo alguns desenhos aqui e acolá. E eles iam dizendo, esse quadro foi o quadro que fizeste quando tinhas 3 anos. Acho que 2, indo para os 3 já deu. Então, eles diziam, esse quadro tu é que fizeste, sabia? Então, aquilo acho que foi um mecanismo, ou sei lá, um empurrão, um impulso, sim, exatamente, para indo experimentar. Até quando comecei na altura, eu ia desenhando em casa sozinha, pintava um bocado aqui e acolá. E depois, por acaso, depois dei uma pausa, né? Fui para a escola, na 8ª classe tinha desenho, mas era desenho mais gráfico, mais lá não era artes visuais como tal. Então, aquele desenho aquele desenho livre das artes plásticas fui deixando um bocado. Mas antes disso, aos meus 13 anos, ou 12, já entro na escrita também. Paramos por aí. Nas artes plásticas, quais foram as suas maiores inspirações? Antes mesmo de entrarmos para a escrita. Para a escrita, ok. Então vou terminar todo o percurso das artes plásticas. Sim, depois vamos. Mas antes, lembrar só os telespectadores lá em casa. Pronto, temos aí nossas castanhas touradas. Quem quiser, o número está aqui no rodapé, está a passar, então encomenda. Bom preço, pronto, bom produto. Tatiana, né? Não, podes me tratar por Moenda. Então, Moenda, fica mais fácil. Tatiana, mais uma vez, como é que entramos no mundo das artes plásticas?
Aliás, quais são as suas maiores inspirações no mundo das artes plásticas? Ok. Então vou continuar, né? Ok. Fiz o desenho, que era um desenho mais gráfico, não eram artes visuais como tal. Só que depois tive a oportunidade de ir para o Quênia. Porque Quênia? Sim, Quênia. Fui estudar lá, fui terminar o meu ensino secundário lá. Então lá, em vez de darem desenho, davam artes visuais. Não davam desenho, educação visual, desenho como tal, davam artes visuais mesmo. Que era aquilo que eu gostava de fazer, mas tive que parar porque não tive assim... O meu meio não estava no meio de artes visuais. Ok. Mas quando cheguei lá, era a disciplina que eles tinham e na altura eu estava fazendo desenho porque queria ser arquiteta. Mas então fui fazer... Paixão. Exatamente. Duas. Uma são os quadros. Sim. Outra paixão que tinhas ainda na sua idade era o mundo de arquitetura. Exatamente. Ok. Então, depois fui fazendo e aprendi. Artes visuais. Aprendi muito porque foram 4 anos e voltou aquela paixão. Eu consegui aperfeiçoar as técnicas, consegui aprender mais. Então foi daí que já entrei, depois lá mesmo tive uma oportunidade de fazer uma exposição coletiva, o que foi muito bom. No Quênia ainda? Sim, no Quênia. Ok. Tanto que depois organizei para fazer já uma exposição individual cá. Ok. E consegui fazer, graças a Deus. Quanto tempo ficou no Quênia? Fiquei 4 anos. 4 4 anos, sim. 4 anos que foram praticamente como se fosse uma vida toda. Sim. Vistos que foi no Quênia onde aprendeu o beabá das artes plásticas, aperfeiçoou, praticou. Exatamente, muito. Talvez expôs no próprio Quênia. Sim, expus. Então, do Quênia, né? Quais foram as principais coisas que lhe marcaram nesse mundo, nesse campo? No Quênia, as principais coisas que me marcaram, eu acho que foi a gastronomia. Sim, a gastronomia queniana. Uma outra pergunta, né? No Quênia, quais foram as suas maiores inspirações? Sabemos todos nós que quando falamos do Quênia, a primeira coisa que nos vem à mente é animais, safari, animais selvagens, girando. Estando no Quênia, o que poxa, eu estou no Quênia, o que eu vou pintar? O que lhe impulsionou? Bom, eu desde mais nova sempre gostei muito de borboletas. Borboletas, sempre gostei muito de borboletas, pássaros, coisas que voam, né? Então, o bom, como dizias, quando olhamos ou quando pensamos no Quênia, pensamos no safari e realmente sente-se quando está lá. Mesmo na escola onde eu ia, tinha um verde bem grande, então aquilo era só sair um bocado e tens um verde ali, dá para relaxar. Conseguias ver ali o campo e tal. Era só espreitares no vizinho, porque era 3 andares o edifício, e onde eu pintava era no último andar. Então às vezes podíamos espreitar só para relaxar um bocado, víamos ali árvores e tal, depois conseguíamos ouvir o barulho dos pássaros. Então era fácil ganhar a inspiração que eu queria. E também tirando o mestre, né, que era o meu professor, o Mr. Koff, ele me entendia, ou eu deixei com que ele me entendesse. Então foi mais fácil também ele me guiar e ele ao mesmo tempo deixava com que eu me descobrisse. O que também foi muito bom, porque ele, por exemplo, entendia, eu dizia, não, eu quero algo que voe. Ele dizia, não, mas não pode fazer só borboleta. Por que não tentas... diversificar. Exatamente. E ele ia me explicando que atrás de uma pintura tem que ter um significado. Uma borboleta é frágil, mas depois de uma águia, a águia é mais protetora, é o contrário de frágil. Então tu podes ter essas combinações e o contraste. Então ele ia explicando o que tens que tentar representar num quadro. Por mais que goste só de uma coisa, tenta trazer uma história que depois possas... Mas estando no Quênia, creio eu que as saudades de Moçambique, de casa, vinham-lhe a mim. Sempre, sem dúvida. Como é que foi gerir? Eu estou perto de casa, eu estou no Quênia. Quênia para Moçambique temos um país que se separa, que é
Tanzânia. Uhum. Será que eu vou de carro, vou de voo? Será que eu vou para Maputo? Fico aqui. Como é que foi gerir aquele sentimento? Quero ir para casa ou fico aqui de vez? Como é que foi? No início foi doloroso, muito doloroso, porque eu não sabia, sabia inglês. Nós achamos que sabemos inglês até estás ali no meio. Sim. Então, na altura que os meus pais vieram me apresentar, de que ir para Quênia, vai ser fácil porque eu entendo inglês. Ok. Mas quando cheguei lá, a situação foi completamente diferente. E depois eu ia para a escola, porque claro, estava a estudar. A sorte é que conseguimos... chegamos no meio do ano, né? Então, fui logo à escola e aquilo era todo dia, das 7h30 até as 15h30, às vezes até as 16h30. Só ouvir inglês, não estás a perceber a língua, estás a tentar perceber, mas não estás a perceber, aquilo dava uma dor de cabeça. E era o momento que eu mais sentia saudades de casa. Do português. Exatamente, do português. Exatamente. Sentia tanta saudade do Mael. Sentia muitas saudades. Foi difícil no início, mas depois fui entendendo que são outras oportunidades, tenho que aproveitar. Se estou aqui agora, por que querer chorar por algo que vou encontrar? Moçambique é casa. Eu que às vezes tento dizer para algumas amigas ou alguns conhecidos que têm a oportunidade de sair. Eu digo que Moçambique é casa, vai sair, mas no final de tudo, vai voltar vivo ou morto, vai voltar para Moçambique. Então vai, ganha outras experiências, bebe do que estás a viver no momento. E que eu, depois de um certo tempo, tentei fazer, é beber do que estou a viver no momento. Mas como é que foi sair das artes plásticas e entrar na literatura? Como é que foi feita essa ponte? Então, foi muito engraçado, porque eu gostava, como eu ia dizendo, sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar. Então, depois houve uma altura que houve a oportunidade de declamar um poema. No serviço do meu pai, era alusivo a 1 de junho. Então fiz um poema dedicado a crianças. Cá em Moçambique. Sim, cá em Moçambique. Antes de viajar para o Quênia, acho que uns 3, 4 anos. Um tempinho, 6 anos antes de viajar para o Quênia. Então escrevi um poema dedicado a crianças, até tem no Maravilhas da Alma. Então foi daí que, depois de eu ter escrito e declamado, eu disse, até que tenho um bocado de jeito. Então fui escrevendo alguns poemas, ia escrevendo e aguardando. Mas na minha casa ninguém sabia que eu estava a escrever. Toda a gente pensou que isso foi para aquele dia do serviço e parou. Agora, quando estava no Quênia, fui escrevendo ainda mais porque andava um bocado deprimida, né? Sentia saudades de casa. E a melhor forma de tirar a depressão para mim era mesmo escrevendo. E aí, desculpa, aí fica uma grande deixa para todo o pessoal do desenvolvimento de casa. Ela diz, a melhor forma de tirar a depressão é escrevendo. Para que escrever, não, eu tiro depressão com álcool, com as drogas, não cola? Não cola. Tem muitas formas de tirar a depressão, muitas mesmo. Por exemplo... Então, tu usaste a arte para tirar a depressão? Exatamente. Ok, bonito. Exatamente, obrigada. Então, fui escrevendo, tanto que depois de um tempo, porque lá eu ficava mais em casa, os meus pais foram controlando de que eu escrevia muito. Então, depois eles foram mexer nas minhas coisas, encontraram os poemas. Até sem eu saber, eles organizaram os livros, o livro e tudo mais. Eu não sabia, porque para mim era uma forma de eu me libertar, né? Então, depois eles vieram, disseram, para nós encontramos teus poemas, organizamos um livro. Agora, vai depender de ti, nos diga se queres ou não publicar, mas já está tudo organizado. Essa é uma questão de decidir se queres ou não publicar. Mas na altura, eu estava muito longe. Na altura tinhas quantos anos? 2013, 15, 16. 16 anos? 16 anos. Acho que 15. Se foi 2013. Espera. 15, 16, por aí. E 17. Mas 17. Isso será tarde. Ficamos 17. Sim, acho que 17, vamos dizer 17. Então tu tens a chance de publicar a sua primeira obra aos 17 anos. Sim, exatamente. Influenciado pelos seus pais. Exatamente. Foi mesmo influência deles, porque eu nunca na minha vida pensei que pudesse publicar. Sim. Então, depois eu disse, ok, tá bem, por que não?
Então, Mas cá entre nós, qual foi o motivo que deu-se a depressão? Pronto, foi uma depressão que te levou por um bom caminho. sim, sim. Mas depois tentaste perceber, mas qual foi o motivo daquela depressão? Aos seus 17, 16, o que lhe deprimia? Eu acho que essa idade dos 16, né? Ou dos 13 até os 20, eu acho que é uma idade que nós, como ser humanos, estamos nos a encontrar. Estamos nos a encontrar principalmente porque estamos a sair da adolescência para jovens. Então, quando os meus pais me informaram de que eu ia estudar no Quênia, era uma altura que eu achei que já tinha formado os meus amigos, já tinha o meu ciclo, já sabia o que queria, já tinha traçado a minha vida para os próximos 3, 5 anos, eu já sabia que daqui eu vou para a faculdade, quando estiver na faculdade eu vou encontrar um emprego. Tipo, já tinha desenhado, já estava desenhado. Então, quando eles vêm para mim e dizem, o melhor é você ir. Foi um golpe duro. Foi. Foi um muro por aí. Não estás a perceber, não estás a perceber. Então, foi essa transição de entender de que aqueles planos que eu tinha feito já não valem, tem que aceitar o que está agora. Então, foi um curto tempo, mas foi um momento de depressão. Foi um momento de depressão. Só a sorte é que pude pôr na arte. Wendel, quando falamos de Maravilhas da Alma, que é o título da tua obra, lançada em 2013, né? 2013. Wendel, quando falamos de Maravilhas da Alma, o que ele vem à alma? Muito amor, vem muito amor, paz. Vem mundo das borboletas. Exatamente. Exatamente. Eu próprio tive a chance de ler o teu livro e vou lhe ler um bocadinho só. eu depois de abrir aqui, pronto, penso que leia a parte tua. E nos explica. Um trecho, um parágrafo. Ok, vou ler. Tá bem, posso ler aqui esse parágrafo aqui, né? Doloroso é perder contato teu e não ter e simplesmente não comunicarmos. Doloroso é tu longe de mim e não tu perto de mim. Doloroso mesmo é saber que nem de longe te vejo e nem de longe te posso espionar. Então, esses parágrafos aqui, ou esse poema na altura que foi escrito em duas vertentes, né? Tanto na amizade como no namoro. Adolescência. Sim, exatamente a adolescência. Era também a altura que começam os namoriscos. Quando os meus pais disseram, estás a sério? Não, mas eu encontrei o amor da minha vida. Como é que vocês estão a abandonar? Como vocês querem que eu me separe dele? Mas ao mesmo tempo era aquela altura que eu também achei que tivesse feito amigos mesmo para a vida inteira. E mesmo aqui onde eu digo que nem de longe posso te ver, nem longe te posso espionar, é de que às vezes eu não precisava de estar em contato direto, por exemplo, vamos supor, com o meu namorado na altura, mas eu sabia que quando fosse naquela esquina eu de me encontrar com ele, ou mesmo, vamos dizer, mesmo com os meus amigos, perder o contato. Uma coisa que eu fui aprendendo também quando mudei, né? É que as amizades precisam de ser muito fortes. Os valores. Eu pessoalmente acho que perdemos alguns valores. Comparando um bocado, nós na adolescência ainda tínhamos um bocado de vergonha, um bocado de respeito. Tinha coisas que não eram admissíveis, mas hoje os adolescentes de hoje ficam no estilo e depois. E conseguem te responder e depois. Mas naquela altura para nós não era assim. Sim, era vergonhoso. A verdade é que há dias, quando estava conversando com o meu colega, ele foi dizendo que, infelizmente, é o resultado da digitalização, é o resultado da globalização. É um aspecto que temos que aceitar e tentarmos nos reinventar. Talvez ele tenha razão, mas não deixa de ser doloroso. Exatamente. Estamos a perder. A verdade é que também os nossos pais, as pessoas mais velhas do que nós, dizem que nós também perdemos um bocado da ética.
quanto mais o tempo avança, mais isso degrada. Exatamente, exatamente. Acho que é isso que está a acontecer. É isso que está a acontecer. Mas que moeda podemos esperar para os próximos 5 anos, 6 anos, para não ter que falar da próxima década? Então, para os próximos 5 anos, caso esteja viva também. Exatamente, exatamente. Há essa possibilidade também. Não, por acaso, uma coisa que aconteceu quando eu viajei para o Quênia, eu tentei não fazer grande perspectiva, mesmo para os 5 anos, porque acabei de dizer que depois tudo aquilo que eu tinha planificado, enfim, acabou não acontecendo. Mas, assim, de uma forma alta, porque do princípio nós temos que ter algum plano para saber como nos direcionarmos, né? Então, estando no mundo das artes e tudo mais, mundo das artes, mundo da arquitetura, em tudo que eu estou me envolvendo, daqui a uns 5 anos, eu me vejo num lugar em que eu consiga, como se diz a palavra? Mostrar, né? Mostrar a minha arte e de muitos outros moçambicanos que estão nessa luta da arte. A arte ainda não é muito consumida em Moçambique, que é uma coisa que nós estamos tentando, mesmo eu com outros artistas, mesmo vocês com o programa Cultura e Letras, né? É isso. Arte e cultura, sim, com o programa Arte e Cultura. É o que estamos a tentar fazer, nós estamos a tentar alavancar, né? A arte. E é difícil, em Moçambique é difícil, depois nós temos, infelizmente, temos aquilo de que somos mais reconhecidos primeiro fora, para depois ser reconhecidos em casa. Então, estou tentando lutar com todos os outros artistas, nos lançarmos fora. Então, se daqui a 5 anos, nós pelo menos já estamos ali no meio disso, de que já temos uma imagem mais abrangente, fora dos outros países, fora dos outros continentes. Aí eu vou estar feliz. E estar em frente, nem estar aí nesse grupo. Viveu em Moçambique, viveu no Quênia, viveu na China, na Alemanha. Sim. Talvez daqui a 5 anos estará nos Estados Unidos, Brasil. Então, já vê, tudo é possível. Tudo é possível mesmo. Mas falando das artes moçambicanas, qual é a tua maior tristeza? Veja só, nós quando falamos de artes plásticas em Moçambique, a primeira figura que nos vem à mente é o Malangatanga. Mas em termos de referências contemporâneas como tal, referências vivas, no mundo da literatura, falamos de Mia Couto, falamos da nossa irmã Paulina Xiziane, mas a massa jovem, como disse na gíria, ela sente-se que eles estão um bocado atrás, escondidos, ofuscados. Então, qual é a sua maior inquietação ou tristeza em relação às artes em Moçambique? Acho que é essa que eu acabei de dizer, de que nós os jovens que estamos a criar a nova geração, posso assim dizer, né? Nós estamos a encontrar um espaço que nos sobressaia, será que nos alavanque, né? Que nos alavanque. Por exemplo, às vezes o que nós conversamos entre nós é que, por exemplo, os que já estão lá em cima querem continuar lá em cima. Claramente nos levam. Por mais que nós cheguemos lá e, queremos uma ajuda, temos um projeto assim, podem nos ajudar. No final do dia, o que mais pode acontecer é eles roubarem o nosso projeto, já que eles têm nome, confiança com as instituições certas, eles apresentam e o projeto é deles. Raramente nos chamam, se chamam depois é para dar uma coisa pequena, como se não fosse você quem criou o projeto. Então, eu acho que há essa tristeza. Apesar de que estamos a lutar, estamos a conseguir, já temos muitas organizações juvenis, né? Ou juvenis, artísticas, que estamos a tentar organizar coisas para nos sobressairmos. Há semanas atrás, ou há meses atrás, houve a Semana Africana, que foi organizada por jovens. Mesmo a Associação Mundial tem feito vários programas culturais, que é mesmo para tentar alavancar os artistas. Agora estamos a organizar para ver se conseguimos pôr online, porque online sempre é melhor, consegues abranger mais pessoas.
E, por exemplo, o CCMA agora também está a conseguir levar as artes do gueto, que é onde tem mais artistas, né? Mais artistas moçambicanos, mais artistas, ok, não vamos dizer moçambicanos, mas mais artistas locais na cidade em Maputo até. Porque eles ainda não, acho que ainda não conseguiram abranger todo Moçambique. É uma coisa que também a Dia estava a falar, de que a arte só está concentrada em Maputo. Só são artistas de Maputo, quando você tenta trazer artistas do outro lado, talvez eles lá aconteçam muito, mas nós que em Maputo não conseguimos ver, não conseguimos trazer. Exatamente. Então são essas coisas, eles estão a tentar, o CCM agora está a tentar trazer as artes do gueto, como eles dizem, para a cidade. Estamos a tentar, eu posso dizer, estamos a tentar, é triste, mas também é muito glorioso porque nós estamos parados. E é aquilo que dizem que somos nós os jovens que temos que fazer acontecer, né? Então, estamos a tentar fazer acontecer. Sente-se realizado? Um pouco, não por completo. Não, ainda. Mas também nunca estaremos como tal. Leva tempo. Leva tempo. Sendo uns 100%, sinto-me realizada a 25%. Vamos ter em conta que talvez podemos chegar em 75%. 25% estou, não posso reclamar. A caminhada é longa. Qual é o seu maior desejo, sonho? O meu... Como artista e como mãe, eu sei que manda é mãe, e como será que a moeda quer que seu filho siga essas pegadas? Bom, querer... Há um ditado popular que diz que filho de peixe sabe nadar. Exatamente. Até eu acho um bocado de verdade, porque eu já, às vezes, quando eu estou a pintar, eu deixo ali umas tintas com ele, deixo o papel, ele vai brincando. Querer eu quero que ele siga os meus passos, mas também não ponho isso na mente para não estar a insistir ou a embutir alguma coisa nele no futuro, né? Se ele quiser fazer outra coisa, está livre. Mas que eu gostaria que ele seguisse os meus passos, não posso esconder que... Sim, que gostaria muito. Agora, o meu maior sonho, assim como artista, seria ver esse projeto da associação que começou, que é mesmo conseguir, a partir da associação, que é uma organização não governamental, conseguir fazer os artistas girarem em volta do mundo, fazer valer ou provar de que é possível viver a partir das artes. Que alguns sim conseguem, mas é uma pequena percentagem. Se nós os jovens, ou vamos supor, né, num sítio de 100% de jovens, só 10 ou 5% de jovens conseguem ver sim, é um bocado... Então... E é muito motivador. Exatamente. Muito motivador. Exatamente. Então, gostaria só de tentar mesmo puxar, mostrar e juntar mais artistas para ter essa possibilidade de ver a parte da arte. Nós gostamos da arte. É possível. É, né? É. Pronto, Moenda, a nossa conversa está muito boa. Como dizem na gira, tempo é dinheiro e dinheiro é tempo. Pronto, lembrar aos nossos telespectadores lá de casa que para adquirir estas castanhas é só entrar em contato com o número que vem no rodapé da sua tela, que estarão disponíveis na sua casa, no seu estabelecimento. Pronto, manda. São boas. São boas. É melhor adquirir, é melhor. E para a semana teremos mais. Vamos fechar com breves considerações da Moenda. Vamos pedir que ela, leia mais um bocado do seu livro. E desta vez iremos pedir que ela pegue a Alma Inquieta. Vejam, uma particularidade dos livros da Moenda, todas é a alma. Alma Inquieta, Alma, Maravilhas da Alma. Telespectadores, vamos para a Moenda, depois voltamos para fechar comigo o programa desta semana. Moenda. E talvez o próximo livro que está a vir também vai ter alma. Uau. Talvez. Talvez. Mas, primeiramente, quero agradecer à NTV por ter me convidado. A sala da casa está sempre aberta para si. Muito obrigada. Foi mesmo um prazer. Até fiquei... Lembras que eu estava com medo? Eu tenho que vir mesmo. Mas, não, foi muito bom. Muito obrigada. E para a semana teremos mais um Artes e Culturas, ou Culturas e Artes.
Para você que não teve a sorte de ver o programa na íntegra, pode ir lá para o YouTube, partilhar, visualizar e comentar. Não esqueça-se de comentar, partilhar. Isto ajuda-nos a crescer e a crescer ainda mais como equipe, como família. Em TV, esteja sempre informado. Muenda, o espaço é todo seu. Adeus. Quando chegou o dia do meu despedir, fizeste em mim corajosamente aluir uma chuva de lembranças e de beijos que decapitou todos os meus desejos. Quando te vi novamente naquela cidade, pensei contigo no meu inconsciente que tudo deixava de insistir e isso pensei cavaquear contigo ausente, mesmo que o vento tudo apagasse e me remetesse para novamente morrer no meu mundo imaginado. Ficar ainda ao teu lado era o meu anseio, mesmo sem tratamento profundo de amado, mas você me olhou e virou o seu olhar, sem lembrar-se daquele canto em que fico a pensar.